Olá a todos, hoje eu vou apresentar aqui meu projeto, chama-se Proton. Ele é uma implementação do WebRTC na Unity e o objetivo principal é justamente criar jogos multiplayer online usando o WebRTC, que usa a arquitetura por debaixo dos panos, peer-to-peer, ao invés de cliente-servidor. Foi inspirado no Photon, até o nome coincidentemente é parecido com o Photon, só que não tem esse objetivo. Eu usei o Photon como base para ter uma inspiração de nomenclatura de funções, então tem algumas coisas que são análogas, e ele é um framework muito tranquilo assim de trabalhar para quem quer começar a fazer jogos online, só que ele é cliente-servidor. E eu quis desenvolver algo que fosse peer-to-peer e eu tive essa ideia para desenvolver. Então, o que acontece? A Unity ela tem uma implementação do WebRTC, só que os testes que eu fiz não foram satisfatórios para mais de 2 peers. Então, e fora isso, eu só estava conseguindo fazer testes na mesma máquina, nada de fora. Então, eu usei a biblioteca Peer.js, que ela é usada no JavaScript, e eu faço uma ponte. Então esse framework que eu desenvolvi, ele faz uma ponte de JavaScript com C# da Unity, só que só tem suporte para jogos WebGL. WebGL é um modo de exportação, onde exporta de forma nativa para o navegador usando o WebAssembly. Então só tem como exportar para WebGL, por enquanto não tem como exportar para nenhum outro lugar, porque justamente eu faço essa ponte diretamente do JavaScript, então eu preciso ter esse contato com o navegador, porque a biblioteca é do JavaScript e está no index.html, então eu preciso. Inclusive tem até um projetinho aqui que eu vou mostrar para vocês depois. E aqui eu já liberei a primeira versão alpha 0.01. Por que ainda versão alpha? Porque ainda tem bastante coisa aqui que eu preciso mudar. Inclusive tem um exemplo de jogo rodando no Photon, porque eu criei o mesmo jogo rodando no Photon e o mesmo jogo criando com o meu framework. Então com isso eu consigo ter uma comparação, até questão de lag, algumas estatísticas de rede. Isso é bem importante assim para caráter comparativo. Então aqui tem o README do meu projeto e tem a documentação que eu ainda estou desenvolvendo. Inclusive esse vídeo vai lá para a documentação, que eu acho que é um vídeo importante para mostrar aqui a ideia geral do projeto. Então eu vou ver se eu coloco até um vídeo aqui. Então a minha ideia é desenvolver uma documentação. Isso aqui é um processo que demora um pouco, mas desenvolver uma documentação bem boa. Então vamos lá, eu vou apresentar aqui um pouco do código-fonte e a estrutura que eu desenvolvi. Então, explicando de forma bem geral assim, o Photon, né? Eu dou ênfase em Photon e Proton, porque o Proton eu desenvolvi e o Photon é o que já existe aí e é o que eu uso de caráter comparativo. Então, o Photon, ele trabalha com uma espécie de... Quando tu cria uma partida, tu cria salas, e essas salas, o primeiro usuário que conecta é o Master Client. Então não tem essa questão de host e client, tem Client e Master Client. Master Client seria uma espécie de um cliente com mais benefícios, com mais vantagens, porque ele tem permissões um pouco diferentes, mas funciona da mesma forma. Então tem aquela questão de verificar se é um player local. Isso também eu inseri no meu framework. Então eu tenho aqui no Proton que eu desenvolvi, eu tenho o Entity Identity. Isso aqui significa que quando eu spawno um player, se ele for o player local, ele vai dizer para mim que é meu, que é local, um player local, isMine igual a true. Se for qualquer outro player que não seja eu, o isMine vai ser false. Isso tem no Photon, chamado, o componente ao invés de ser Entity Identity, tem um componente chamado Photon View. Só a nomenclatura diferente, obviamente, mas tem o mesmo funcionamento como base. E eu estou desenvolvendo uma implementação
que é referente ao Master Client. Eu testei algumas coisas aqui, acho que está satisfatório. A minha ideia é que o primeiro peer que conectar vai ser o Master Client, de forma automática. Então eu já desenvolvi isso, está em testes ainda, está funcionando, mas eu não estou reagindo a nada, não estou... se for um Master Client, ele vai ser de uma cor diferente. Eu ainda não fiz isso. Mas seria até interessante fazer isso até para testar na prática. Mas definindo o Master Client igual a True, já está funcionando isso no primeiro peer que entra na partida, no caso. Então, eu vou mostrar de forma geral, na verdade, o código. Tem bastante coisa aqui, mas eu vou mostrar uma coisa que eu achei bem interessante de comentar aqui, que é como eu fiz a questão de envio de dados. Então, eu tenho algumas classes básicas aqui, ó, SendData, que é a base, é o core. Tanto SendData quanto ReceiveData são o core, né? De forma geral, na parte justamente de envio e recebimento de dados. SendData aqui é onde eu vou serializar os dados que eu quero enviar. Então, por exemplo, se eu quero enviar uma posição, por exemplo, uma posição ou uma escala ou até uma rotação, tudo não passa de vetores. Então, o que eu fiz? Antes tinham 3 classes separadas. Tinha a questão de escala, tinha a questão de posição e a questão de rotação. Até eu poderia manter a questão de rotação, só que eu eliminei, porque tudo são vetores. Então, eu condensei todo o código numa classe específica que é um SendDataVector. Então, eu vou passar um vetor aqui, pode ser posições separadas, x, y, z, componentes separadas, ou eu posso passar o vetor inteiro. Tanto o vetor 3, que são as 3 dimensões, quanto o vetor 2, que são 2 dimensões. E aí eu serializo esses dados, que nesses dados serializados vai ter justamente o peer ID e as componentes do vetor. Com isso eu consigo enviar esses dados. Então eu tenho o sender, que seria o peer local, e aí o receiver, que seriam os outros peers ali na partida, que vai ser enviado os dados para todo mundo que está conectado. Então eu serializo esses dados. O que é serializar? Eu vou transformar esses dados, todos esses componentes, o peer ID local, numa string, e aí eu envio via rede. E aí eu tenho aqui mais uns testes, inclusive, por isso que está numa versão alpha. Eu diria até pré-alpha, mas eu coloquei alpha, né, e 0.0.1. Então diferencia bem, porque tem alguns outros testes aqui. Inclusive eu tenho que desenvolver uma forma, que eu já tinha até meio que desenvolvendo, uma forma de não ficar enviando os mesmos dados toda hora, e se tem dado repetido na lista não precisa enviar de novo. Então todo esse controle que eu estou desenvolvendo é uma parte bem mais complexa, mas já está enviando aqui. Então tem o ReceiveData, que aí ele vai o quê? Ele vai pegar esses dados que foram enviados via rede e vai fazer um parser. Então aqui esse handle, essa função handle do ReceiveData, vai fazer todo esse parser, vai pegar a informação e vai identificar que tipo de informação é. Se é uma posição que está sendo enviada, se é uma rotação que está sendo enviada, uma escala, se é um instantiate, que é justamente ele vai pegar, eu vou enviar via rede, o nome do prefab, as posições dele, XYZ, a rotação dele, XYZ, e com isso eu consigo fazer esse parser e fazer a ação para os outros peers. Então eu, player local, envio essa informação via rede, que na minha máquina está tranquilo, eu vou estar fazendo a ação mesmo, não tem problema, só que essa ação ela precisa ser replicada nas outras máquinas, e através disso eu envio via rede essa informação, essa string, chega nas outras máquinas, essa string faz o parser e faz a ação na máquina dos outros jogadores. E isso também funciona para dados genéricos, que é uma coisa que eu estou implementando, que já funciona para textos. Então, se tem um texto de pontuação, um texto de vida, um texto de name tag, já está funcionando. Eu consigo enviar dados genéricos, só que esses dados genéricos, por enquanto, estão sendo recebidos só de forma textual. Então, até se eu quiser desenvolver um chat, alguma coisa, eu já posso desenvolver, porque está funcionando bem a parte de receber esses dados no texto. Mas de enviar, de qualquer forma, eu estou conseguindo enviar tranquilamente. Então, até coloquei um exemplo de um dado correto vindo. Então, aqui a gente tem o tipo de dado que é. Então, tem position, tem rotation, tem scale, instantiate, generic data. Aquela SendDataVector, aquilo ali é só a forma que eu vou serializar o dado, mas tem outros tipos de dados. Porque assim, a posição, rotação e escala é um vetor. Mas eu quebro esses dados no enum para eu conseguir diferenciar melhor e na hora de receber esses dados fazer o parser ficar bem satisfatório.
Então aqui um exemplo, então aqui é o peer ID, e aí 2 pontos, o valor desse vetor, né, x, y, z, respectivamente. Então, é mais ou menos isso, né, que tem aqui, explicando de forma geral. O código está aberto, então vocês podem ver. E aí tem um exemplo aqui de jogo que eu vou colocar aqui para vocês verem. Eu vou até abrir duas abas, vou ver se eu consigo fazer isso. Opa, vamos ver se vai ficar legal ou não. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui, ó. Então eu vou colocar tela 1 e tela 2. Então eu vou entrar na sala e vou entrar na sala. Então tem esse período de aguardando conexão. Então localmente já foi instanciado os players. Foi conectado os 2 jogadores, em seguida vai fazer o spawn. Então, ó, num momento ele precisa da sincronização inicial, então por isso que os players vão nascer em posições aleatórias, só que precisa ter uma ação ali para justamente ver a posição atual e aí funcionar perfeitamente. Então temos aqui, ó, o player está movimentando, então o player em vermelho é a minha máquina local, o player azul são os outros peers. Então aqui, ó, eu tenho a movimentação, esse aqui sou eu local, e na tela da esquerda, o tela 2 ali é o player externo, o player remoto. E aqui, ó, mesma coisa, tá funcionando, ó. E eu posso tirar também. Tá sincronizando a rotação também. E ali, ó, a name tag tá sincronizando. A questão da pontuação, ó, tá sincronizando. Isso é legal. Então, tem algumas estatísticas de rede aqui que está sendo cortada pelo tamanho da tela, mas tem algumas estatísticas de rede interessantes ali, quantidade de pacotes enviados e recebidos, bytes enviados e recebidos, a questão de perda de pacotes também, que é algo que eu estou adicionando, a questão do ping ali também, que está extremamente cortado, mas é um ping baixo. A ideia de adicionar peer-to-peer é justamente ter uma latência baixa. E também aqui, eu vou mostrar para vocês uma página que mostra em tempo real aqui, Proton Server Stats, que é mais uma implementação que eu fiz, que é justamente aqui, ó, vai mostrar a quantidade de peers conectados na partida, e aí eu posso selecionar um peer aqui, vou selecionar esse aqui, por exemplo, aí vai mostrar algumas estatísticas de rede aqui, o ping mínimo que deu, o ping máximo que deu, a quantidade de perda de pacotes. Então a cada 5 segundos o meu jogo envia um request para essa API que eu desenvolvi, e aí a cada 5 segundos aqui o front atualiza de forma automática as estatísticas, né? Então tem aqui o ping médio, tem aqui o gráfico de bytes enviados e recebidos, e tem os pacotes enviados e recebidos e os pacotes perdidos aqui. Então tem um gráfico que mostra a quantidade de pacotes perdidos. E aí eu posso trocar aqui o peer específico e ele vai fazer uma troca aqui para mim. Então aqui, ó, esse peer mesmo está perdendo 13% dos pacotes, ou seja, eu estou enviando mais pacotes e recebendo menos pacotes, então por isso que eu estou tendo uma perda de pacotes positiva, no caso. Então aqui, ó, tem um gráfico que está crescente na perda dos pacotes. Então qualquer ação que eu faça ali na partida vai ficar enviando a cada 5 segundos esses dados, e aqui no front a cada 5 segundos vai ser atualizado esses dados também. Então aqui, se conectasse 10 peers, teria a listagem dos 10 peers e assim sucessivamente, de forma até aguentar a rede, né? Inclusive eu implementei, na verdade, a questão da conexão dos peers aqui é algo que usa uma topologia de mesh. Então tem até uma fórmula para saber a quantidade de arestas que teria nessa mesh. Então, por exemplo, se eu tenho 2 peers aqui, 2 jogadores, eu tenho uma conexão bidirecional. A tela 1 conecta com a tela 2 e a tela 2 com a tela 1. Se eu tivesse 3, então, vou chamar de A, B e C, o A conectaria com B, e o A conectaria com C, aí o C conectaria com A, o C conectaria com B, e aí o B conectaria com A, o B conectaria com C. Se eu não me perdi, né, então vai ter essas conexões, é uma mesh. Então, quanto mais jogadores tiver, mais complicado vai ficar, né, porque vai ter uma demanda de processamento maior. Só que foi a forma mais simples que eu consegui implementar essa peer-to-peer, usando aqui o WebRTC. Bom, então de forma geral é isso. Eu vou colocar esse vídeo na documentação, espero que vocês gostem, uma ideia geral do projeto. E é isso, valeu!